Durante a Idade Média, a tortura era considerada uma forma legítima de extrair confissões, punir os criminosos e fazer execuções. Alguns métodos eram consideravelmente mais cruéis do que outros. Certamente, uma das formas de tortura mais terríveis encontradas na história da humanidade é a Dama de Ferro, também chamado de Iron Maiden. Nos tempos modernos, serviu de inspiração para o nome da famosa banda, mas a Dama de Ferro era utilizada de forma implacável naqueles que deram o azar de serem condenados às suas funções. A invenção de aparência macabra possui uma história que revela mais sobre a modernidade do que sobre os tempos medievais. Trata-se de um caixão em formato humano, repleto de pinos afiados em seu interior, que promete um fim lento e agonizante para os indivíduos azarados o suficiente para serem trancados. O dispositivo é uma espécie de sarcófago metálico, contendo longas estacas na parte interna de suas portas que tinham a função de empalar quem estivesse em seu interior. Mas há um grande mistério envolvendo a ferramenta macabra. Ela teria sido mesmo utilizada nos tempos medievais, ou essa história seria apenas um mito popular? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O período medieval da Europa durou do século V ao século XV. Durante esse tempo, a tortura era frequentemente usada para extrair confissões ou obter nomes de cúmplices ou outras informações sobre crimes. Na Idade Média, a confissão ainda tinha um poder perante um tribunal muito maior do que os dias de hoje, sendo a maior prova que a acusação poderia possuir. Logo, os métodos de tortura medieval se desenvolveram para que esta confissão fosse obtida a qualquer custo. Esta condição fazia da tortura uma prática comum em uma época onde os direitos humanos eram uma utopia futurista. As leis e os costumes locais não impunham limites ao tratamento dos prisioneiros ou à extensão em que a tortura poderia ser infligida. O dispositivo de tortura da Idade Média, que parece saído diretamente de pesadelos, supostamente faz com que a pessoa perfurada sangre até a morte dentro da claustrofóbica cápsula metálica. Sem dúvidas, a proposta por trás da donzela de ferro é capaz de causar arrepios em qualquer um. Porém, o que nem todos sabem é que esse é, na verdade, o seu único objetivo: assustar aqueles que observam. Uma caixa grande para abrigar um corpo humano feita sob medida, que não tinha a intenção de matar logo de cara, como uma guilhotina, por exemplo. A Dama de Ferro era um verdadeiro invólucro, que possuía orifícios para a utilização de pregos, facas, espetos e afins, com a finalidade de ir minando a vítima até que a mesma confessasse ou simplesmente padecesse. Além destes orifícios, a Dama de Ferro já apresentava cravos de ferro fixos e pontiagudos, mas que de forma macabra não perfuravam os órgãos internos, permitindo que a vítima sobrevivesse em agonia por todo o período que a tortura ocorresse. Havia um orifício que também permitia o diálogo do torturador com o torturado, e através dele as partes negociavam a vida e a morte, de acordo com a situação de cada cidadão. Mas por que a Dama de Ferro era em formato de mulher, de virgem? Acredita-se que isso ocorreu por conta de uma possível redenção da Mãe de Deus para com o seu pecador. A Dama de Ferro é tida como a própria da Idade Média, mas há estudos que afirmam não ter sido a mesma inventada antes do século XVIII. Não se conhecem exemplares desse terrível instrumento de tortura anteriores a 1793, quando os aparelhos de tortura medieval foram catalogados em atendimento à fascinação de colecionadores do macabro.
A tortura de fato era presente nos tempos medievais, sendo frequentemente usada pela Inquisição para extrair confissões de prisioneiros previstos para serem executados. A prática era tão conectada à ideia cristã de remissão dos pecados, um conceito particularmente forte naquele período devido ao poder da Igreja Católica. Os verdadeiros métodos de tortura medieval, no entanto, não seriam nem de longe tão elaborados quanto sugere sua reputação. A tortura mais comum era apenas amarrar as pessoas com uma corda. Além da donzela de ferro, diversos outros instrumentos de funcionamento macabro atribuído à Idade Média seriam na realidade invenções modernas, como a pera da angústia, que era inserido nos orifícios da vítima, e a aranha, que seria supostamente usado para arrancar os seios de mulheres que eram interrogadas. A mais famosa donzela de ferro é a da cidade alemã de Nuremberg, que foi construída no início de 1800. Ficou famosa pelo historiador Johann Sibenkens, que divulgou o relato de um suposto falsificador de moedas que teria sido morto dentro do caixão de pregos em 1515. O item foi destruído durante um bombardeio da Segunda Guerra Mundial em 1944. Antes dele, no entanto, existem pelo menos outras duas menções a instrumentos semelhantes. Em ambos, porém, ele é usado na Antiguidade, não na Idade Média. Uma delas ocorre no livro De Civitate Dei, escrito por Santo Agostinho no século V. O filósofo cristão descreve uma passagem, a morte de um general romano numa caixa afiada. No caso, porém, o que matou o oficial militar foi a privação de sono. O outro registro é mais antigo, tendo sido feito por Políbio, um historiador grego em 100 a.C., primeiro ano do século I a.C. Ele se refere ao rei Nabis, que governou Esparta no início do século II a.C. e supostamente usaria um objeto semelhante à donzela de ferro para torturar e matar aqueles que lhe deviam dinheiro. Dado que não existe documentação a respeito de donzelas de ferro sendo desenterradas durante escavações arqueológicas ou uma datação desses dispositivos que o conecte à Idade Média ou mesmo à Antiguidade, podemos apenas supor que caixões com pregos em seu interior, embora constituam uma ideia antiga no imaginário ocidental, nunca teriam sido realmente colocados em uso. Segundo os especialistas, muitos dispositivos de tortura atribuídos à Idade Média não eram medievais, incluindo a donzela de ferro. De acordo com eles, as pessoas nos anos 1700 e 1800 exageraram um pouco em seus relatos sobre a Idade Média para que o próprio cotidiano deles não parecesse tão ruim quando comparado a um passado brutal. Nos anos seguintes, esse exagero aumentou e muitos desses mitos do século XVIII passaram a ser vistos como fatos.